Vamos então resolver o exercício número 5 do conjunto de exercícios Vou aplicar mais de representação e tratamento de dados. Este exercício, no fundo, serve para reforçar a ideia e o conceito de que numa variável qualitativa a moda é uma categoria e que uma variável qualitativa não tem média, não é? O nosso exercício é o exercício número 5, está aqui no final desta segunda página, cujo enunciado é o seguinte: a Diana e o Pedro estão a analisar um gráfico de barras seguinte. Portanto, o gráfico de barras o que é que nos diz? Diz-nos animal de estimação mais vendido. Nas abscissas temos três tipos de animais, o cão, o gato e o hamster, e nas ordenadas temos o número de animais vendidos. Portanto, venderam-se cães, 30 cães, gatos, 40 e hamsters, 20. Depois, a Diana e o Pedro fazem análises e afirmações sobre o gráfico. Portanto, e no fundo vamos ter que comentar essas análises. A primeira situação diz a Diana: a moda dos dados é 40. A moda dos dados, destes dados, é 40. E o Pedro diz: não, a moda dos dados é gato. Vamos ver esta primeira situação e depois analisaremos a segunda. Antes de procedermos à resolução do problema, e portanto, quando estamos a pensar em questão de estatística, neste caso representação de dados, nós temos que pensar na variável que nós estamos a abordar. No nosso caso, a variável, que tipo de variável é que é? A variável é animal de estimação mais vendido, portanto, é o que nos diz aqui o gráfico, não é? Animal de estimação mais vendido, e portanto é uma variável que não pode ser medida. Não pode ser medida nem pode ser contada, porque não é uma variável quantitativa, é uma variável qualitativa. Agora, que tipo de variável qualitativa é que é? É nominal ou ordinal? É nominal, porque assume três valores, neste caso cão, gato e hamster, e sem qualquer ordem entre elas. Portanto, não existe nenhuma ordem. Pode assumir o cão, o gato ou o hamster. Portanto, é uma variável qualitativa nominal. Vamos então ver as afirmações. A moda dos dados é 40. Portanto, a situação 1, nós podemos dizer o seguinte: a variável estatística animal de estimação, mais vendido, foi aquela que nós analisamos, é uma variável qualitativa nominal, que neste caso assume uma das categorias seguintes, portanto, cão, gato ou hamster, não é? São os três valores que ela pode assumir. Portanto, a categoria que aparece mais vezes é a categoria gato, e a que aparece menos vezes é o hamster. A primeira aparece 40 vezes e a segunda 20. Portanto, a moda é gato. É a categoria com maior frequência absoluta que aparece mais vezes. Não é? Portanto, 40, portanto, a moda de uma variável qualitativa é uma categoria e não é um número. A segunda questão, vamos analisar a questão da média. Portanto, é preciso recordar o que é a média aritmética. A média aritmética de um conjunto de dados numéricos, cá está, numéricos, não é dados qualitativos, é dados quantitativos. É o quociente entre a soma dos respectivos valores e o número total de dados. Representa-se por x com uma barrinha em cima, que é x médio. Portanto, a situação 2, a variável estatística animal de estimação mais vendido, é uma variável qualitativa nominal que assume três categorias. Então, a média seria cão, mais gato, mais hamster, a dividir por 3. Como é que nós calculamos aqui uma média de três palavras? É impossível, não é? Portanto, quando a variável estatística não é numérica, não se pode calcular a média. A segunda questão é: representa os dados num gráfico circular. Se nós verificarmos as três categorias, que são os animais de estimação mais vendido, o cão, o gato e o hamster, e se formos analisar as frequências absolutas, este é o número de vendas que foi feita, 30 cães, 40 gatos e 20 hamsters, nós verificamos que a frequência relativa de cada uma destas vendas é esta que está aqui. Se quisermos representar em termos de gráfico circular, nós temos que calcular a amplitude do setor circular por animal vendido unitário, não é? Isto é, vamos dividir os 360 graus pelos 90 animais vendidos. Portanto, significa que por cada animal vendido o setor circular tem uma amplitude de 4 graus. Portanto, no caso do cão, foram vendidos 30 cães, será 30 vezes 4, ou seja, 120 graus. Esta amplitude é 120 graus. No caso do gato, são 40 vezes 4,
é esta amplitude, 160, e depois o hamster será o diferencial para 360, ou seja, será 20 vezes 4, será 80. Portanto, e temos aqui a representação em termos de gráfico circular. Fosse em termos de gráfico de barras, o animal mais vendido seria o gato, 40 animais vendidos, o cão, a categoria intermédia, e o hamster, a categoria que foi menos vendida. Outra questão, e é importante agora comparar, era se a variável estatística fosse quantitativa. Imaginemos uma variável do mesmo problema, mas que fosse quantitativa. Por exemplo, quantidade de animais de estimação vendidos. Aqui já não estamos a dizer que são animais de estimação mais vendidos. Estamos a dizer quantidade. Quantidade significa um número. Um número significa uma variável quantitativa. Neste caso, como assumo valores inteiros, será uma variável quantitativa discreta, portanto, valores inteiros. Se fosse contínua, nós não podemos ter 30,2 cães, né? Temos 30 cães, números inteiros, 30 e 31. Portanto, é uma variável discreta, quantitativa discreta. Neste caso, então sim, como nós tínhamos uma variável quantitativa, nós já podíamos falar em termos de média. A moda, neste caso, já seria qual? A moda já não seriam os gatos, seria 40. Seria a maior frequência absoluta, não é? Porque estamos a tratar de uma variável quantitativa. A média, qual seria? Neste caso já podemos falar em termos de média. Seria 90, não é? A dividir por 3. Isto é, em termos de quantidade de animais vendidos, seria 90,3, seriam 30 animais de cada tipo, não é assim? Em termos de gráfico circular, então já não aparecia as categorias, mas já aparecia o número de cães vendidos e a sua respectiva percentagem na venda total. Teriam sido vendidos 30 cães com 33%, 40 gatos 45% e hamsters, 20 hamsters 22%. Em termos de gráfico de barras, já aparecia a quantidade de animais de estimação vendidos. Aparecia 30 cães vendidos, 40 gatos e 20 hamsters.